Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura grega e romana. Apesar de muitas vezes ela ser encarada como a mesma coisa, elas têm uma diferenciaçãozinha. Quando a gente fala da arquitetura grega, a gente tem uma arquitetura muito mais voltada para as questões religiosas. É claro que eles só não tinham apenas esse tipo de arquitetura, mas a que se destacou foi esse tipo de arquitetura voltada para a religiosidade. E a arquitetura romana que se destacou são voltadas para obras cívicas, obras públicas. Na arquitetura grega, a gente tem a utilização muito grande da simetria, principalmente a simetria bilateral, onde a gente tem um lado e o outro lado sendo idênticos, sendo iguais. Ou seja, se eu tenho três colunas do meu lado esquerdo, eu vou ter três colunas do meu lado direito. Se eu tenho o que eu tenho na parte da frente, vai ter na parte de trás. Essa arquitetura ela também é muito característica pela questão da utilização de colunas. No mundo grego antigo, se destaca principalmente dois tipos de coluna, a dórica e a jônica. Não quer dizer que existia só apenas esses dois tipos de coluna, mas eles são os que se destacam. A coluna jônica, muitas vezes ela era utilizada para templos que homenageavam deusas. A coluna dórica era utilizada em templos que homenageavam deuses, tá? Por isso, muitas vezes você vai ver eles falando que uma é feminina e outra é masculina. Além dessas colunas, abaixo dela a gente tinha três pisos, que é o que ia sustentar fazendo uma espécie de escadinha. E acima dele a gente também ia ter três divisões, e nessas três divisões a gente tem a divisão do meio, que ela é decorada, que ela é chamada de friso, e acima dessas três divisões a gente tem uma parte triangular, que ela é chamado de frontão. Esse frontão, geralmente, ele era todo detalhado. Eles colocavam algumas pedrinhas de mármore, formando um painel entalhado no mármore. O romano, ele tinha, além dessa estrutura grega, outras coisas. A exemplo, o Coliseu. O Coliseu é uma estrutura cívica, era um estádio onde a pessoa ia para se divertir, assim como a gente hoje vai em algum estádio de futebol ou uma casa de show para se divertir. Bem, no Coliseu a gente tem um conjunto de três tipos de colunas diferentes. A dórica e a jônica, que eu já falei para vocês, e a gente tem um outro tipo, que é a coríntia. Essa coríntia, ela é muito, mas muito detalhada. Geralmente, ela tem vários ramos de flores que ficam na parte do capitel. O capitel é a parte superior da coluna. E eles também construíram vários prédios cívicos. Mas uma outra coisa que se destacou muito na produção deles é a utilização de arcos, tá? Tanto aquele arco mais tradicional que fica um depois do outro, como outros arcos que eles vão se encontrando. E também, a partir disso, teve-se a ideia de fazer a abóbada, onde eu teria uma região onde eu não teria colunas. Na produção arquitetônica grega antiga, um grande problema era que eu tinha muita coluna para sustentar o peso de toda a estrutura. E isso aí não deixava o material produzido ser totalmente viável. Quando eu tenho muitas colunas, eu diminuo o trânsito de pessoas que podem estar naquele local. Como eles conseguiam uma área aberta, eles conseguiam fazer um local muito mais amplo, de melhor estrutura. Bem, isso aí é um pequeno resumo da arquitetura romana e da arquitetura grega. Até semana que vem.